O segundo livro, Êxodo, capítulo 3, e o versículo 6 e 7. Êxodo, segundo livro da Bíblia, na Torá. Diz assim a palavra de Deus: E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém, irmãos. Aleluia, Jesus. Podemos sentar. Eu saúdo os irmãos, shalom, rema, paz e prosperidade aos nossos irmãos. Nós também temos ali o nosso irmão que é libanês, um salamané. E que Deus, nesta passagem, irmãos, nós vimos o tamanho de Deus, o propósito de Deus. E quando Deus, nós passamos, todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós passamos por propósito de Deus. Todos nós temos que exercitar benignidade. E todos nós temos uma recompensa. E eu vou falar dessas 4 coisas hoje aqui nesta palavra. Dizendo aqui que Moisés, ele chega ao Monte Sinai. Ele já estava ali com mais de 40 anos, porque quando ele vai para Midian, ele tinha 40 anos. E Moisés foi um dos homens mais perseguidos dentro do Egito, porque Termutes, a mãe dele, tinha morrido, a mãe adotiva. E quando Termutes morre, termina a proteção de Moisés. E todos os invejosos e todos os ciumentos estavam para derrubar Moisés, porque Moisés era um homem que tinha muita sabedoria, muito entendimento, e era dirigido por Deus, e ele não sabia, ele não compreendia o propósito de Deus na sua vida. E Moisés, naqueles momentos, nós vimos que Flávio José descreve sobre 3 reis, e depois a vitória do Egito sobre a Etiópia. A Etiópia era o maior inimigo do Egito naqueles dias. E quando Flávio Josefo descreve as vitórias que Moisés teve, as estratégias que Moisés colocou para vencer no deserto e para tomar a Etiópia, os generais ali começaram a criar ciúme e inveja de Moisés, e Moisés foi colocado como general dos generais. E colocaram, quando nós vimos a perseguição de Moisés, quando Moisés mata ali um egípcio, e tudo isso estava no projeto de Deus. Deus tem um propósito. E Moisés saiu de uma situação de conforto e passou a ser um traidor, e passou a ser um perseguido, um procurado. E ele passa para Midian, e lá ele encontra um homem chamado Jetro, que é da descendência de Jó, que ensina ele a servir a Deus. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele sabia toda a cultura, conhecia tudo Moisés, mas ele não tinha uma experiência com Deus, e Deus tinha um propósito com ele. Tem momentos que nós passamos por sofrimento, por perseguição e por ciúme. E aqui ele diz assim, no versículo 7: Tenho visto atentamente as aflições. Você talvez não tenha ouvido a voz de Deus. Talvez você pergunta: aonde está Deus no meu sofrimento? E aqui no comentário do Talmud, o Horebe, o Rabi, que Rabi não é rabino, Rabi é uma pessoa superior ao rabino, ele é o mestre. E o Rabi, ele faz aqui o comentário e diz que Moisés, quando estava no Monte Sinai, ele veio 5 horas para subir o Monte Sinai. Nos dias de hoje, com trilha.
imagina naquela época. E Moisés sobe. Quando ele sobe ao monte Sinai, nós vimos que o Senhor fala para ele que era para ele tirar as sandálias. Isso tudo é cultura judaica, tudo isso é costume judaico. Eu vejo tantas coisas as pessoas falarem, não é nada daquilo que eles estão falando. E nós vimos que ele diz assim: quando tu chegares lá, tu diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles vão entender quem sou eu. Porque a família, no Mishnah, eles ensinam na lei oral quem são eles, o que eles faziam e que as grandes vitórias que Deus deu sobre eles. Quando nós vimos no Brasil, nós vimos poucas pessoas heróis, mas quando nós olhamos para a Bíblia, os judeus, eles ficam dizendo: nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Moisés, nós temos José, nós temos Davi, nós temos Débora, nós temos Ruth, nós temos Esther, nós temos Salomão. Eles têm heróis que serviam a Deus. E diz o Horebe que Moisés perguntou: se eles estão passando por tudo isso, aonde você estava? Aonde o Senhor estava? E ele responde: eu tenho ouvido a aflição deles. Você pensa que Deus está em silêncio? Que Deus não tem te dado resposta? Que Deus não tem falado contigo? Que Deus não tem sondado o teu coração? O Senhor não sabe o que passa na tua casa, o que passa no teu trabalho, se você foi desempregado ou que o salário foi cortado por uma parte. Você acha que Deus não conhece tudo isso? E quando o Senhor leva Moisés ao Egito, e quando Moisés se apresenta, o faraó queria conhecer Moisés. Quando nós vemos alguns filmes aí na televisão, algumas séries de algumas redes de televisão colocam Moisés coitadinho, o Moisés magrinho, Moisés pequenininho. Moisés era um homem que era um general dos generais. Moisés era um homem poliglota. Moisés era um homem que falava vários idiomas. Moisés tinha conhecimento de engenharia. Moisés tinha conhecimento de toda a ciência, mas ele não conhecia, não tinha ainda uma experiência com Deus. E Moisés, quando chega lá, nós vimos que Deus, ele é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que ele, conhecendo o coração de Moisés, as três primeiras pragas não são ditas por Moisés, mas sim por Arão. Tudo é tradições, costumes judaicos. Ele não poderia proferir aquelas palavras nessas primeiras 3 pragas. Nós vimos que Moisés sai, passa por um sofrimento, vai para Midian, volta para o Egito, já com 80 anos de idade. Pega 3 bilhões de pessoas e vai para o deserto. Mas no deserto Deus ouvia Moisés e ouvia o seu povo. Às vezes você está passando por deserto e você pensa que Deus não está fazendo milagre. Deus, ele está fazendo milagre no meio do deserto. Deus não está te desamparando. Deus não te deixou. Deus tem um propósito de deserto também. Deus tem um propósito de sofrimento, tem um propósito na tua vida. E Moisés, quando chega lá, ele subiu novamente ao monte Sinai, e Deus entrega 10 mandamentos. Deus entrega 613 leis para Moisés, estatutos. Nós vimos que se Moisés não tivesse passado pelo sofrimento, Deus tinha um propósito com Moisés de entregar para ele a lei e os mandamentos, para que nós hoje, nos dias de hoje, nós pudéssemos ler, que nos dias de hoje pode a nossa fé ser aumentada, a nossa fé é progressiva. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós começamos a ver o que Deus fez na vida desses homens, nós vimos o propósito de Deus. Às vezes passamos por momentos difíceis, mas Deus, ele está conosco, e Deus está ouvindo o teu clamor, está ouvindo a tua voz. O momento difícil que nós estamos passando no Brasil, nós vimos que Deus, ele está vendo. Deus tem um propósito de tudo isso. Nós vimos que pessoas têm conhecido a esposa, têm conhecido o marido, têm conhecido seus filhos, têm conhecido a mão de Deus e têm conhecido a dependência de Deus, que nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis, nós somos tão pequenos
caímos e nós começamos a olhar e nós vimos a nossa dependência de Deus, o que nós precisamos de Deus, as nossas limitações. Depois nós temos um outro patriarca chamado José. No capítulo 37 de Gênesis, José, ciúme e inveja novamente. Existe, na filosofia nós comentamos sobre dois tipos de ciúme e dois tipos de inveja. A inveja e o ciúme positivo e a inveja e o ciúme negativo. O positivo é aquela inveja, aquele ciúme que o camarada ele cola contigo e ele quer saber tudo que você sabe. Ele quer saber tudo o que você sabe lá no teu trabalho, onde você está, ele quer saber tudo. Mas ele tem uma inveja e um ciúme de você, mas se chama positivo. Mas a negativa, eu já consegui viver com todas essas e consigo suportar todas elas. E quando a gente vê que a coisa está como uma inveja negativa, a gente tem uma saída para eles também. E com a inveja negativa, ele quer te jogar no poço. A inveja e o ciúme negativo quer jogar você para baixo. E eles lançam José na cova. E lá naquela cova, eu vejo milagres de Deus. Primeiro, a cova não tinha água. Segundo, a cova no deserto não tinha escorpiões. Terceiro, a cova não tinha serpentes. Quarto, ele caiu e não se quebrou. Mas daí ele viu a dependência de Deus. O ciúme e a inveja negativa lançaram a ele não olhar mais para os lados, não olhar mais para a frente, não olhar mais para trás, mas olhar para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem dos céus, do Deus Criador de todas as coisas. E ali nós vimos que ele foi tirado daquela cova. E quando tirado desta cova, nós vimos aqui algo chamado benignidade, fruto do Espírito, fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz, em Gálatas 5:22, os 9 frutos do Espírito, que tem dois que quase, a gente olha assim, bondade e benignidade, é tudo a mesma coisa, parece que tudo é igual. E quando nós vimos que este homem ele exerce a benignidade, e o que é benignidade? Benignidade no hebraico, essas, sabe o que é isso? Misericórdia. É você tratar as pessoas com misericórdia. É você tratar aqueles que te perseguem. Jesus disse que é para dar outra face. Aqueles que te perseguem, aqueles que têm ciúme de você, aqueles que têm inveja de você, aqueles que maltratam você, aqueles que lançam você para baixo. Ele começa a praticar a benignidade, que significa é você tratar as pessoas que te querem o mal, você passa a tratar o bem. É isso que José, quando vem os seus irmãos e ele reconhece os seus irmãos, ele olha para os irmãos e ele trata eles, ele coloca alimento para eles, ele pede para trazer o pai, ele pede para trazer a família logo depois. Benignidade. E tudo isso tem uma recompensa nas nossas vidas. O ciúme e a inveja, ele lança você para baixo, mas Deus ele te coloca em lugares altos. Deus ele te tira deste lugar, porque você olha para o alto e você diz: de onde vem o meu socorro? Você começa a olhar para o alto e você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a buscar o Senhor. Você começa a interceder pelos seus irmãos. Você intercede por aqueles que falaram de ti, que desejaram o mal para você, que talvez você perdeu até o emprego por causa dessas pessoas que têm ciúme e inveja de você. E isso é algo que acontece diariamente.
E a gente não adianta querer ser hipócrita e dizer que não existe, que aqui é o jardim do Éden dentro da igreja e que não tem isso, e que lá fora é a mesma coisa, ou que é onde no trabalho, em qualquer lugar. Não, nós somos separados de Deus, nós somos escolhidos de Deus para ir para o sofrimento, para ir para a cova, mas o Senhor nos coloca num lugar alto. O Senhor nos tira com as suas mãos poderosas. O rei tirava todo ano, antes da Páscoa, tirava um condenado de dentro ali daquela cova, daquela prisão. Mas ele diz: o Senhor, com as suas mãos fortes, me tirou e me colocou sobre uma rocha e me pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia, Jesus. A ação do Espírito Santo na nossa vida, fruto é de dentro para fora. Os dons é de fora para dentro. Pessoas com dons poderá subir ou não subir. As pessoas que têm fruto do Espírito, é com certeza. O pastor falou de vaso nesta tarde, e nós estávamos almoçando hoje lá em casa, e eu falava sobre neuroses. E falando sobre neuroses, eu falava para o meu filho Estevão e para minha esposa, eu disse, sempre que no meu trabalho eu escolhia vários perfis de pessoas para trabalharem comigo na minha sessão, no meu departamento. E daí os camaradas diziam assim: como é que tu acerta, Meirelles? Como é que funciona a tua sessão? Eu falei: eu uso todas as neuroses. Então, nós vemos que o vaso do perfume francês é pequeno, mas os extratos, as essências, é uma gota de cada um, dá um perfume. Que a gente vê o perfume francês, né? A fixação dele, tudo isso é pequeno, mas tem vários extratos, várias essências. E aqui tem várias essências, tem vários extratos, mas aqui tem um perfume. E a Bíblia diz que ele é rosa de Saron, ele é lírio dos campos. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar nesta tarde a se colocar em pé, e nós vamos orar para que você tire do teu coração. Você quer a vitória, você quer a recompensa. Não existe recompensa de Deus. Tem sofrimento, temos propósito de Deus, nós temos dignidade e nós temos recompensa. Não existe recompensa de Deus. Não adianta você fazer campanha, não adianta você estar todos os dias na igreja, não adianta nada disso se você não exercitar benignidade. É você perdoar aquele que o persegue. Para mim é o mandamento mais difícil que Jesus nos coloca: orar por aqueles que o perseguem. Você imagina aquele que está batendo todo dia no trabalho com você, que tem ciúme e inveja de você, e você para diante de Deus e você consegue falar o nome dele. É falar o nome dele, pastor. Deus, ele quer ouvir da tua boca o nome dessa pessoa que tanto te persegue, que tanto tem ciúme. Você tem que arrancar isso do teu coração nesta tarde, e nós vamos tirar do nosso coração todo esse rancor, toda essa angústia, toda essa tristeza que as pessoas que têm feito contigo, talvez dentro da tua casa, talvez no meio dos teus parentes. Mas se você quer vitória e quer que Deus te coloque num lugar alto, você tem que tirar do teu coração nesta tarde.